E a questão é muito mais renovar a esquerda, né? Eu acho que realmente a esquerda precisa muito de uma renovação e que não é uma renovação só de lideranças, né? Só de pessoas. Eu acho que ela precisa de uma renovação de ideias. Eu acho que a nossa esquerda ela passou, né? Teve esse período do governo com muitas coisas positivas, mas que eu acho que a gente também, né, como estava a esquerda estava no governo, eu acho que não houve muito esse trabalho de renovação das ideias, de formação política, de reconstituição de uma base popular, né, de tentar trazer novas subjetividades políticas, novos sujeitos para dentro da esquerda, da participação política, das organizações políticas. Então, eu acho que isso deixou a esquerda é, fragilizada, né, nesse momento, e, para mim, a coisa mais urgente assim, é realmente renovar a esquerda. Eu acho que o principal fator, né, para essa fragilização da esquerda, e aí não é só uma questão do Brasil, mas no Brasil eu acho que isso é sentido de uma maneira mais intensa, a gente poderia dizer que se organiza em torno da mudança do papel do trabalho e da própria estrutura do mundo do trabalho na sociedade contemporânea. Né? A gente sabe que a esquerda ela se organizou sempre em torno do trabalho em diversos aspectos. Né? Se a gente pensar no aspecto da agenda, né? A agenda da esquerda é muito influenciada pelos antigos modos de se conceber a categoria de trabalho, né? A questão do emprego, a questão de direitos sociais associados ao emprego, como previdência, direitos trabalhistas, etc. Então, na questão da agenda, na questão da organização política, os sindicatos, né? O papel dos sindicatos e partidos que vêm de sindicatos, que se desenvolvem a partir daí, dessas organizações sindicais, o próprio PT é um exemplo disso. Então, no caso da agenda, da organização, das formas de luta, né, a greve, né, assim, parece até uma ironia, né, mas o nosso movimento político que renovou o sindicato e que renovou a própria reitoria hoje, né, eu agora estou na reitoria, esse nosso grupo ele se fortaleceu nessa disputa e foi um grupo que se organizou contra uma greve. Então, porque claro que uma greve de professores universitários, né, numa universidade não é a mesma coisa que uma greve numa fábrica. É um tipo de trabalho completamente diferente, né? A população que a gente vai impactar é outra, né? A gente impacta diretamente o usuário, que no caso é quem? O aluno de graduação. E o aluno de graduação cotista, que vai ser o mais afetado. Né? Então, claro que a gente precisa repensar as formas de luta. E isso acontece em outros tipos de trabalho também, no mundo contemporâneo. E afeta, sobretudo, né, para resumir isso tudo, eu acho que afeta a concepção do sujeito político. Né? O sujeito político na esquerda é muito importante porque a esquerda trabalha com mobilização, engajamento, organização política, base, né? Organização do povo. Então, a gente sempre concebeu o sujeito político da esquerda como o trabalhador, né? A categoria de trabalhador era muito fundamental em todos esses aspectos que eu citei aqui, que são essenciais para a esquerda. E as mudanças, né, que vêm acontecendo no mundo do trabalho, aí desde os anos 70, 80, mais ou menos, elas transformam de maneira muito estrutural e conceitual, né, todos esses aspectos. Então, por exemplo, no caso dos direitos sociais. Os direitos sociais, hoje, talvez eles não possam mais ser pensados diretamente de forma vinculada ao emprego. Né? A gente até aqui pensou os direitos sociais e o combate à desigualdade a partir da criação de emprego. Agora, né, com essas mudanças que eu acabei de citar aqui, depois eu posso detalhar melhor, mas, bom, questão da automação, da robotização, das plataformas, né? É claro que isso também leva a uma precarização muito grande do trabalho. Mas será que a maneira de combater essa precarização é gerar emprego formal para todo mundo?
ou é uma nova concepção de proteção social desvinculada da relação salarial e do Estatuto do Emprego? É por isso que eu gosto muito da pauta da renda básica. Eu sou também, na apresentação, também esqueci isso, eu sou vice-presidente da Rede Brasileira da Renda Básica. E a gente concebe a renda básica justamente não é como uma forma de substituição, né, da proteção social, é como uma forma de ampliação da proteção social, mas a partir desse conceito de que talvez a proteção social ela possa ser associada diretamente à pessoa e não à relação salarial, ao estatuto de trabalho que a pessoa tem. Tem vários estudos, tem vários autores falando sobre isso, foi o Fórum de Ciência e Cultura que eu coordeno, que organizou um debate com o Thomas Piketty, né? E eu, na entrevista com o Piketty, fiz essa pergunta para ele, vale a pena depois vocês olharem lá no nosso YouTube, eu fiz exatamente essa pergunta para ele, porque o Piketty, no livro, ele defende a renda básica universal, mas de uma forma um pouco tímida. Ele diz que a renda básica universal ela deve ser encastrée na relação salarial. E eu perguntei para ele que talvez não, né? Talvez encastrée na relação salarial seja para um país como a França, né? Em que a relação salarial ela é dominante no mundo do trabalho. Em um país como o Brasil, em que a informalidade é dominante de forma histórica, não é só hoje, né? No mundo do trabalho, talvez, ao contrário, a renda básica universal ela possa servir de disparador para uma redefinição da proteção social independente da relação salarial. Mas é isso, eu acho que o próprio livro do Piketty, que é um livro essencial para a questão da desigualdade, ele ainda concebe o mundo do trabalho de uma forma europeia, né? De uma forma muito eurocentrada, que é a partir do Estatuto da Relação Salarial, tal como ele se configurou no pós-guerra. E eu acho que hoje a gente vive na esquerda um dilema assim, interessante, que é o seguinte: é claro que, né, as políticas chamadas neoliberais, a partir dos anos 70, 80, etc., aumentaram as desigualdades, aumentaram a precarização do trabalho, retiraram direitos, né, tentaram passar para a lógica privada serviços públicos que são direitos universais. Então, tudo isso precisa ser combatido, né? Eu combato, sou contra esse modelo, né, de concepção do neoliberalismo. Mas, por outro lado, eu acho que muitas vezes a esquerda cai na tentação de que, se nós somos contra o neoliberalismo, a solução seria voltar para o modelo anterior ao do neoliberalismo, que é o modelo do pós-guerra. Né? Mas o modelo do pós-guerra ele se baseia em uma possibilidade de pacto entre o capital e o trabalho, né, que é o pacto do próprio Estado de Bem-Estar Social, o pacto que fundou o bem-estar social, que só aconteceu naquela conjuntura, naquele momento histórico. E naquele momento histórico, que é um momento histórico do pós-guerra, não por uma casualidade, ele é um momento histórico do pós-guerra porque ele sucedeu uma guerra. E mais, ele sucedeu uma guerra com outra guerra, que foi a Guerra Fria. Ou seja, a gente está falando de um momento histórico em que a necessidade de reconstrução do pós-guerra, né, que gera um impulsionamento da indústria com novas tecnologias e possibilita uma repartição de ganhos, aí, que a gente chama de pacto fordista, né, uma repartição de ganhos do trabalho, e então esse pacto entre capital e trabalho, por um lado, e, por outro lado, a Guerra Fria, que faz com que o fortalecimento dos movimentos sindicais, das lutas dos trabalhadores, seja uma ameaça, porque, obviamente, os países, né, capitalistas desenvolvidos ali da Europa queriam também evitar o fortalecimento do comunismo nos seus trabalhadores. Então, todas as condições históricas daquela época favoreceram um pacto capital-trabalho de ganha-ganha, né, de repartição dos ganhos, que é o pacto fordista. Inclusive, eu estou escrevendo um livro, né, que eu falo um pouco da história da ciência e da política em longo prazo, assim, então andei lendo muito essas coisas. E o formulador, né, o inspirador do Estado de Bem-Estar Social, ali naquele momento, pós-45, eu chamo esse capítulo de O Espírito de 45, o espírito de 45 é determinado pelo Beveridge, né? E quando a gente lê o relatório do Beveridge, está muito claro lá que o pacto que ele propõe, que é um pacto filosófico, é um pacto de uma nova filosofia para o bem-estar social,
ele só se concretizará, diz Beveridge, se o desemprego ficar numa margem muito pequena, em torno de 7%. Com desemprego alto, com informalidade, sem relação salarial, não existe bem-estar social. Né? Então, como a gente repensa o estado de bem-estar social para o nosso tempo? Uma solução é dizer, temos que continuar buscando o pleno emprego. Temos que continuar buscando o pleno emprego a partir de quê? Da indústria. Da indústria qual? Da indústria de transformação, porque o pleno emprego, tal como ele se concretizou no pós-guerra, em alguns países, né, Estados Unidos, Europa, ele se baseia na indústria de transformação. Como a gente consegue ter o mesmo pacto com a estrutura econômica que a gente tem hoje, a não ser que a gente diga que a gente vai crescer indefinidamente, inclusive industrializando e incentivado pela sociedade de consumo. Aí a gente vai bater em outro limite. É bom que o Ricardo Abramo vai estar aqui, o limite ambiental, né? O limite das mudanças climáticas. Então, tem uma questão aí, tem todo esse debate hoje sobre crescimento e decrescimento, nem vou entrar nesse debate aqui, mas, obviamente, a gente está no momento de restrição do consumo. Né? Todas as propostas que são aventadas, né, que são discutidas, debatidas hoje, para uma nova economia que leve em conta as mudanças climáticas e as restrições ambientais, elas são economias que apontam na direção de uma redução do consumo, né, de reaproveitamento de bens, economia circular, etc. Ou seja, você evitar o desperdício, você não incentivar troca de aparelhos toda hora, pelo contrário, aumentar a durabilidade dos aparelhos, né, dos nossos celulares, geladeiras, carros, ou seja, são todas restrições que impedem esse modelo, que foi o modelo que vigorou no pós-guerra e que permitiu o pacto capital-trabalho. Então, hoje, né, quando a gente tem uma economia de serviços e uma economia que no caso dos nossos países, né, que traz esse componente muito forte da informalidade, da não vinculação salarial, talvez a gente possa repensar a proteção social a partir daí também. Né? Talvez uma forma da gente enxergar alguns dilemas da esquerda hoje, né, seja a gente não fazer um acerto de contas com alguns autores que são paradigmáticos, né, que são gurus, que são guias da esquerda, no sentido de abandoná-los, mas de enxergá-los como pensadores do seu tempo. Né? No caso, Marx. Então, eu acho que o Marx ainda tem muita coisa a nos ensinar, mas o Marx precisa ser enxergado como um homem do seu tempo, que é o século XIX. Né? Então, tem um trechinho do Marx que eu gosto muito, porque fala justamente desse impasse que eu estou falando aqui, e o Marx admite esse impasse, em que, no capítulo 6, aquele capítulo 6 inédito do Capital, que ele está falando das relações de produção. E o Marx, ele conta uma historinha, né, que os trabalhos, para que funcione a dinâmica do capital que ele está descrevendo nesse capítulo, é preciso que os trabalhos tenham a seguinte característica: é preciso que os bens produzidos pelo trabalhador possam ser separados do corpo do trabalhador. Então, isso é exatamente o que faz a indústria de transformação. Ela produz bens, né, carro, celular, que são separados do corpo do trabalhador. Então, para que funcione a submissão do trabalho ao capital da forma como Marx está descrevendo ali, é preciso que o trabalho tenha essa característica. E aí o Marx vê um problema, realmente, no caso dos serviços. Ele fala, bom, e no caso dos serviços? É verdade que existem alguns trabalhos de serviços nas nossas sociedades, como, por exemplo, uma cantora, né? Uma cantora que entoa como um pássaro, ele diz. O produto do trabalho dela, ela não é separável do corpo dessa trabalhadora. Ela canta com a sua voz, ela canta com a sua expressão, com o seu sentimento, com o seu afeto. Então, o produto do trabalho não é separado do corpo do trabalhador. E o Marx diz, ele admite isso, ele fala, nesses tipos de trabalho, a gente não pode mais pensar a relação entre capital e trabalho da mesma forma. A gente teria que pensar de outra forma. Só que, diz Marx,
Agora, né, naquele momento que ele está escrevendo ali, meados do século XIX, esses trabalhos, eles estão, a magnitude desses trabalhos na nossa sociedade é ínfima, é muito pequena. Então, a gente tem serviços, tem um ou outro, tem um alfaiate, tem um professor, tem uma cantora, mas a magnitude desses trabalhos em relação a todos os outros trabalhos que estão na indústria de transformação é muito pequena. Então, a gente não precisa se preocupar com o problema, na minha própria formulação, diz Marx, trazido pelo trabalho em serviços. Ora, a gente hoje não pode mais dizer a mesma coisa, né? O trabalho em serviços é a maioria absoluta dos postos de trabalho e da economia, é uma economia de serviços. E a economia de serviços, gente, ela traz isso que desafia até o próprio modo como a gente pensa a partir do Marx e a submissão do trabalho ao capital, que é o fato de que o produto do trabalho não é desvinculado da vida, do corpo do trabalhador. E aqui, para fechar mesmo, eu vou dar um último exemplo. Durante a pandemia, né, qual foi o setor que segurou um pouco a queda na economia, no PIB, dentro do setor de serviços? Foi o setor de entregas, obviamente. Está todo mundo em casa, né, os entregadores estão trabalhando aí, Uber, Rappi, etc., iFood está funcionando, obviamente esse setor segurou a economia. Ele segurou a economia em cima de quê? Se a gente está em casa, porque a gente quer se proteger da pandemia, né? E a gente está pedindo entrega, os entregadores estão circulando por aí. Né? Então, ele segurou a economia em cima do risco dos entregadores pegarem Covid. É isso que está valorizando o capital das empresas de entrega. É o risco dos entregadores pegarem Covid. Ou seja, é algo que faz parte da vida, né, do corpo, que está sendo valorizado e extraído esse valor pelo capital, né, pelo capital das empresas. Então, esse é um exemplo bem concreto de como essa mudança estrutural no mundo do trabalho faz com que a relação entre os trabalhadores e o capital, né, ela se dê de uma maneira completamente nova, completamente diferente. E, portanto, todos aqueles fatores, agenda, organização, sujeito político, que a esquerda costumava pensar a partir da categoria de trabalhador da indústria, da fábrica, ficam abaladas. E a gente precisa redefinir para conseguir dialogar com essas pessoas, inclusive com os novos trabalhadores, inclusive com os entregadores, inclusive com aqueles que se dizem empresários, empreendedores, e que normalmente a esquerda deixa de lado, né? Diz, não, esses aí não são... ele se acha empresário, mas não é nada, é explorado. Não, ele se acha empresário, ele quer ter autonomia. Existe um valor da autonomia do trabalho nessas pessoas, mesmo que precarizadas. Se a gente perguntar para elas, vocês preferiam ter direitos sociais ou ter salário? É interessante fazer essa pergunta, né? Eu acho que muitas pessoas diriam que preferem ter direitos sociais desvinculados do salário. Claro que, se for para não ter direito nenhum, elas vão preferir um emprego. Mas, se for para ter direitos sociais, ter garantias sociais, talvez elas prefiram autonomia. Né? Então, tem algo aí que eu acho que dificulta muito o diálogo da esquerda com as classes populares, né? Com os novos trabalhadores, com os informais, com os autônomos, com os pequenos empreendedores, os empreendedores sociais. E, sem isso, a esquerda fica sem gente. Né? Então, eu acho que a fragilização da esquerda hoje passa muito por aí. Eu queria te perguntar o seguinte, você era do PT, foi para o PSOL, no arranjo brasileiro da democracia e do fortalecimento de uma alternativa de esquerda, como você situa uma leitura do que ocorreu com o PT nas eleições municipais agora? Na sua interpretação, houve um declínio ou houve um enfraquecimento da legenda? Ao mesmo tempo, nós tivemos desempenhos ótimos de pessoas do PSOL, inclusive aqui em São Paulo. Eu queria te perguntar sobre isso, na linha de uma chave para uma união de esquerda para 2022.
Você vê possibilidade disso? E o que seria um entrave para isso no momento? Ou você acha que perseguir essa união de esquerda não tem muito sentido? Eu vou responder a sua pergunta um pouquinho de trás para frente, Eugênio, porque eu acho que, não sei, talvez a gente compartilhe aqui da prioridade para 2022, que é ganhar do Bolsonaro, né? Então, eu vou fazer de trás para frente um pouco esse raciocínio, porque eu acho que as eleições agora, né, muita gente está falando do enfraquecimento do Bolsonaro, né? Eu acho que essas eleições elas demonstram o enfraquecimento do Bolsonaro num sentido, ou seja, os partidos da direita mais convencional saíram fortalecidos, mas, primeiro, que esses partidos, muitos ainda estão próximos do Bolsonaro. Segundo, que a força do bolsonarismo ela se dá em ações de bloqueio aos candidatos num segundo turno, numa reta final. Então, a gente viu aí locais que o resultado do segundo turno nos surpreendeu, justamente porque o bolsonarismo ainda tem uma força muito grande de bloqueio, né, de fazer essas campanhas. A Letícia é especialista nisso, deve falar isso para vocês na próxima, mas eles agem, né, nas redes, fake news, etc. Então, eles têm uma força anti. Então, eles demonstraram que eles não têm realmente tanta força pró, mas eles demonstraram que eles continuam tendo uma força anti muito grande. E isso nos coloca um grande risco para 2022. Por quê? Porque eu acho que é quase impossível a gente achar que o Bolsonaro não vai estar no segundo turno, em 2022. É impossível. Ele ainda tem uma força eleitoral, um apoio expressivo que o coloca no segundo turno, e ele tem a presidência da República. Então, um presidente da República tentando reeleição, é quase impossível que ele não chegue no segundo turno. Então, nossa grande questão é quem vai chegar no segundo turno com o Bolsonaro? E aí a gente tem o seguinte dilema. A esquerda tem muito mais força para chegar no segundo turno, mas tem menos força para ganhar no segundo turno. Justamente por causa desse ímpeto que o bolsonarismo ainda tem para fazer movimentos contra. Então, isso não quer dizer que eu acho que tenha que ser a direita convencional que tenha que ir para o segundo turno com o Bolsonaro. Não, eu acho que a esquerda tem mais chance de chegar ao segundo turno, só que para fazer a frente de esquerda, a gente tem que ter realmente uma atenção muito grande a quem poderia enfrentar melhor a força anti do bolsonarismo, que eles apresentaram nessa eleição. Então, eu acho que essa eleição teve esse problema. Só para não deixar sem resposta a sua questão sobre a esquerda, eu acho que essa eleição mostrou... Eu acho que o PT, ele continua mais ou menos parecido com 2016, né? Ele não piorou, mas também não melhorou. Acho que o PSOL ele cresceu um pouquinho, apresentou novas lideranças, mas também não acho que seja algo ao ponto de conquistar o executivo, né? Porque eu estou preocupada aqui com 22, tá? Eu acho que isso tudo foi super relevante do ponto de vista da construção dessas forças, né? Mas se a gente for pensar em 22, não é relevante para 22. Então, o principal seria realmente a gente conseguir uma frente de esquerda muito estratégica, com um candidato que possa resistir à movimentação do bolsonarismo anti-esquerda. E aí talvez a gente tenha uma chance de tirar o Bolsonaro. Estamos tendo um processo de winner takes all. É um processo de... Você pega a lista dos 20 maiores empresas por valor de bolsa do mundo, não tem banco, não tem empresa de petróleo, não tem automobilística, todas empresas de tecnologia. Isso é impressionante, é um processo de concentração muito grande, concentração de renda também. Isso é a essência normal do capitalismo, por conta dos desgastes, a própria incapacidade de construir esse contrato social, um papel do Estado subjacente à economia capitalista, como foi no Fordismo, né? Hoje há uma grande incerteza em relação a isso, mas eu vejo um movimento muito grande, e aí eu acho que é algo realmente relevante, que a gente não deve desprezar, que mesmo dentro dos capitalistas, dentro da classe capitalista mundial, há um reconhecimento de que o capitalismo precisa mudar. O lema de Davos é
resetar o capitalismo, de Great Reset of the Capitalism. Quer dizer, resetar, reinventar o capitalismo, falando do capitalismo das partes interessadas, contra aquela ideia do shareholder capitalism, que se voltava só para gerar valor para o acionista. Isso tudo está morrendo. E há um reconhecimento de lideranças capitalistas importantes no mundo de que a desigualdade está adquirindo uma dimensão assustadora e a questão do meio ambiente igualmente. Então, a busca de um novo sistema de proteção social está se tornando, acreditem, uma recomendação tecnocrática. Uma recomendação tecnocrática. Ou seja, os próprios capitalistas e os liberais, os gestores mais ortodoxos de política econômica, estão reconhecendo a necessidade de enfrentar a questão da proteção social. E agora, sobretudo no pós-pandemia, eu tenho para mim que o mundo caminha mais para a esquerda, no sentido de mais proteção social, mais intervenção do Estado na economia. Eu tenho essa leitura, né, de que há um reconhecimento cada vez mais crescente de que o capitalismo vai precisar mudar, ser reinventado. Está havendo um reconhecimento de que a lógica do mercado, sobretudo na era digital, ela não deve dominar tantas esferas da existência humana. A lógica do mercado, em algum momento, mais adiante, não sei quando, talvez tenha que ser literalmente banida de certos domínios da atividade humana. Quer dizer, então, quando você propõe uma reflexão sobre um modo democrático de ser anticapitalista, eu tenho intuitivamente, escrevi isso no meu ensaio, de que o fortalecimento do capitalismo, ou seja, o que for que venha se chamar no futuro, passa por algumas doses de anticapitalismo. Tenho refletido também sobre a questão que você coloca, não fecho. Mas eu tenho medo de que isso seja novamente para os países ricos, sabe? Eu não vejo muito como a gente aqui, né, o Sul global, possa estar incluído nesse novo pacto capitalista, né, mas desse capitalismo da forma como você está colocando, que eu vejo realmente muito forte na Europa, nas cúpulas mundiais, né, um pouco nos Estados Unidos, mas eu realmente tenho muitas dúvidas se isso é para a gente, se isso vai chegar até aqui. O outro já não chegou muito, o do pós-guerra. Imagina agora, e mais, imagina agora que a gente tem uma corrida pelos recursos naturais, né? Uma corrida pela exploração ambiental que vai possibilitar a continuação do desenvolvimento capitalista sem afetar muito os modos de vida, os modos de consumo das populações mais ricas do planeta. Aí foi até uma indicação do Ricardo Abramovay, que eu li um livro sobre prosperidade sem crescimento, né? E que ele aborda uma das questões que eu já estava muito interessada, que eu tenho visto por aí muito, que é essa teoria da desconexão, né? Do decoupling, que são teorias que dizem que é possível você ter crescimento econômico sem exploração dos recursos naturais, né? Sem que a curva do crescimento econômico seja acompanhada por uma curva igualmente crescente de exploração dos recursos naturais. Ora, não só esse livro que eu acabei de citar, do Prosperidade Sem Crescimento, como outros autores que também questionam a questão do crescimento, mostram que dentro dos cálculos, é uma coisa sutil, porque a gente sabe que matemática engana bem, isso eu sei melhor do que ninguém, matemática engana. Então, dentro das contas que eles usam para estabelecer a teoria do decoupling, o que eles fazem? Eles não contabilizam muitos dos recursos ali dos países não desenvolvidos, dos países do Sul, terceiro mundo, subdesenvolvido, enfim. Eles não contabilizam, ou seja, eles estão contando que eles vão continuar usando nossos recursos naturais para manter o crescimento, os níveis de vida, os níveis de consumo. A subrepresentação dos nossos países nessas cúpulas é flagrante, todo mundo fala isso, todo mundo vê.
né? E a ascensão de governos como o do Bolsonaro é o representante disso. O Bolsonaro é o representante daquele projeto dos militares para a Amazônia, por exemplo, né? Que é esse projeto de continuar com o mesmo modo de lidar com nossos recursos naturais na circulação global aí, né, da produção. Então, isso me faz não ser tão otimista, sabe? Que a gente vai conseguir resolver isso por dentro do capitalismo. Eu acho que essas doses de anticapitalismo dentro do capitalismo talvez funcionem na Europa, já estão funcionando, Green New Deal, etc. Mas por aqui eu não sei, realmente. Até porque tem outro dado também. A Europa, ela agora, né, depois da pandemia, está tendo um movimento muito forte de relocalização da economia. Eles viram que, para coisas básicas, dependiam de insumos, por exemplo, de produtos que eram completamente feitos fora da Europa, na Índia, na China, etc. Então, eles estão relocalizando a economia, né? E isso coloca uma questão, realmente, eu acho que, assim, claro que não dá para a gente... Eu não sou nada nacionalista, sou zero nacionalista, sou uma pessoa internacionalista, mas movimentos de relocalização da economia são movimentos que podem ser feitos, né, mesmo sem a gente ter que apelar para um discurso nacionalista. Então, eu tenho visto, assim, eu vejo esse movimento que você fala, mas eu sou um pouco cética em relação a ele chegar até aqui, sabe? Uma coisa é a gente procurar fazer que o capitalismo reduza o seu caráter predatório. Os movimentos trabalhistas, desde o século XIX, os movimentos sociais no século XX e nas últimas décadas os ambientais, civilizaram e moralizaram de fora para dentro o capitalismo. Eu acho que o capitalismo, na melhor das hipóteses, ele eticamente é neutro. Na pior das hipóteses, ele eticamente é negativo, dado o caráter de destruição que ele promove do meio ambiente e tudo. Mas, enfim, a moralização do capitalismo veio de fora. Mas essa moralização do capitalismo acabou gerando algo, vamos dizer, misto, que a gente chama de social-democracia, na qual o modo de produção continua essencialmente sendo o capitalismo. O capital é o grande fator, é um dos grandes fatores produtivos, junto com o trabalho, mas ele é limitado por essas pressões que, se não houver força política, são rifadas, como aconteceu com Thatcher, como aconteceu com Reagan e como acontece no Brasil desde Temer. É possível contestar o capitalismo para além da sua moralização por uma pressão política e social, porque a social-democracia permanece no quadro de um capitalismo, ainda que moralizado. É possível ir além e acabar com o próprio modo de produção capitalista em função de um outro modo de produção. É possível recuperar, digamos, o ideal socialista, que seria, enfim, não capitalista mesmo. O que você teria a nos dizer a esse respeito? Essa é uma das grandes questões atuais, me parece, hoje. Primeiro de tudo, assim, tem uma coisa que eu não sou, pelo quanto pior, melhor. Eu acho o oposto disso. Então, uma grande parte da esquerda atua muito dentro dessa lógica do quanto pior, melhor. Então, a gente não pode melhorar o capitalismo, porque isso vai nos distanciar de acabar com o capitalismo. De modo algum, eu acho ao contrário. Eu acho que, em momentos, inclusive, que o capitalismo ele foi um pouco mais justo, isso fortaleceu, né, os trabalhadores, as classes populares, as pessoas mais pobres, as pessoas mais vulneráveis. A gente viu isso aqui mesmo, né, nos anos aí do governo do PT, que a gente conseguiu diminuir a pobreza, conseguiu reduzir um pouco as desigualdades, a gente viu pessoas mais empoderadas, mais fortalecidas. Então, esse caminho fica, inclusive, favorecido, né, um caminho de a gente conseguir mudanças um pouco mais profundas, né? Agora, o que eu não acredito muito nessa saída pactuada, digamos assim, né, nesse momento atual, é justamente porque o capitalismo caminha sem rivais. Se o capitalismo caminha... no momento ali da social-democracia, do pós-guerra, por isso que eu falei tanto da Guerra Fria, né? Um grande impulso para o pacto é que você, do outro lado, tinha países comunistas. Então, isso forçava os países capitalistas a precisar travar esse pacto.
Eu, assim, custa um pouco acreditar que dentro da própria lógica capitalista, eu não estou falando de pessoas, né, malvadas, empresários, ricos, que sejam malvados, não. É que o capitalismo funciona segundo uma axiomática. Eu gosto muito dessa expressão, que é uma expressão do Deleuze. Ele diz que o capitalismo funciona segundo uma axiomática, que é o quê? Na matemática, uma axiomática é um princípio que não precisa ser demonstrado, mas é ao contrário. Os outros pressupostos decorrem dele. Então, é um pouco isso. Então, dentro da própria axiomática capitalista, eu não vejo como ser um sistema que vai corrigir as injustiças de um modo desejável, né? Ele vai gerir a pobreza, ele vai evitar que você tenha, claro, que você tenha miséria extrema, pobreza extrema. Isso não é interessante para o capitalismo. Então, uma gestão da pobreza, ele sempre vai precisar fazer. Talvez seja isso que ele vai fazer agora, quando fala em combater as desigualdades. Mas quando se trata realmente de aprofundar essas mudanças, eu acho muito difícil e acho que o capitalismo, a história nos mostrou, ele tem um germe autoritário, né? Ele vem junto com uma possibilidade autoritária que, em alguns momentos, se atualiza, como a gente está vendo agora em vários lugares do mundo. Por outro lado, eu também não acho que, como eu falei, que eu não sou pelo quanto pior melhor. Eu acho que se a gente puder melhorar o capitalismo, estou disposta a fazer alianças, pactos, reforçar iniciativas para melhorar o capitalismo, e acho que realmente a gente tem hoje uma pressão para que isso aconteça, né? Agora, isso vai depender também, gente, foi por isso que eu falei antes tanto da questão do sujeito político, porque isso também depende de pressão. Essas coisas elas não são obtidas assim, né, pelos belos olhos, elas são obtidas por pressão, por mobilização, por movimento. E a gente tem um problema hoje do sujeito político que faz com que a pressão ela também não seja. Ela é forte por algumas pautas específicas. Ainda bem que hoje, por exemplo, a gente está tendo movimentos antirracistas fortes no Brasil, né? Aí sim, a gente pode ter conquistas a partir daí. É muito importante essa mobilização. Mas a gente hoje só está conseguindo isso por pautas específicas. A gente não está conseguindo isso de uma maneira mais ampla, mais profunda, por justiça social. Agora, como a gente vai chegar até lá, né? É sempre a grande pergunta. É a revolução? Eu não sei. Até porque eu não acho que sou eu que devo dizer isso. Entende? Eu acho que o nosso papel é fortalecer as pessoas que devem ser os sujeitos dessa transformação, que não vai ser a gente aqui, né? Então, por isso também que eu sou muito a favor de renda básica, de distribuição, né? Por exemplo, o Piketty tem essa proposta de distribuição de propriedade, eu acho importante, porque eu acho que isso tudo empodera esses novos sujeitos políticos que vão se organizar eles, né? Eu chamo isso de a revolução dos invisíveis, né? Hoje são essas pessoas que estão invisíveis. Não são as pessoas que estão lá, trabalhadores formais, são aquilo que o próprio Guedes falou, são os invisíveis. Que a renda básica, Marcelo Medeiros está aí, outras propostas que o Marcelo Medeiros tem de inclusão digital, de inclusão bancária, torna visíveis. Então, a gente tornar visíveis os invisíveis e empoderar os invisíveis é a pré-condição para que a gente consiga constituir novos sujeitos políticos e aí sim ter uma pressão. O André Gortz ele tem uma expressão que eu gosto muito, que é o reformismo revolucionário. Eu acho que, assim, por enquanto, o que a gente pode fazer é isso, é um certo reformismo revolucionário. A renda básica universal é um reformismo revolucionário. Essa proposta de dons de propriedade, dotes de propriedade, né, um pouco na linha do Piketty, mas que outras pessoas também estão falando, para a gente distribuir a propriedade, é um reformismo revolucionário. Eu acho que é possível a gente ir forçando essas mudanças mais profundas. Você, na sua fala, está falando, enfim, indicando, né, a necessidade de construção de um novo sujeito político. E você, quando faz isso, você faz, me dá a impressão assim, né, de que você está, para além, enfim, do reconhecimento do sujeito político, pela sua posição, enfim, no modo de produção, que era preciso também incluir, não é, a figura da vida, do corpo, do desejo, etc., não é, como constitutivas desse novo sujeito político nessa fase do capitalismo. Agora, na tua resposta para o Renato, me deu a impressão de que você estabeleceu uma certa divisão, um tronco partido aí, em que você teria, por um lado, pautas identitárias, por outro lado, pautas em nome da igualdade social.
O que eu queria te perguntar é o seguinte, se você acha que existe essa partição, ou se, por outro lado, será que não são dimensões de uma mesma realidade, no sentido de quando a gente pensa, enfim, a relação do sujeito político a partir, por exemplo, da sua corporalidade, você está pensando racismo, você está pensando sexismo, você está pensando machismo, você está pensando inúmeros aspectos que são aquilo que se chama tradicionalmente de pautas identitárias e muitas vezes, não estou dizendo que é o teu caso, obviamente, muitas vezes, quando a gente qualifica essas pautas como identitárias, surge então essa oposição entre pautas pela igualdade social e pautas pela pautas identitárias, né? E aí eu queria te perguntar também rapidamente uma segunda questão, que é assim, ao mesmo tempo que a gente está vendo, né, 9 meses de pandemia, essa desgraceira terrível, a gente tinha entre junho, julho, você tinha os panelaços, você teve manifestações ainda que incipientes em São Paulo e no Rio contra, em outros lugares também, e de repente de julho a agosto para cá, tudo isso desapareceu. Isso dá um desalento gigantesco, dá a impressão que o Bolsonaro, meio que a lógica do é preciso tocar a vida, venceu, né? Pelo menos por hora. Ao mesmo tempo, a gente observa nessas eleições recentes como, enfim, negras, travestis, população trans, quilombola, etc., indígenas, assumiram cargos de representação. Será que essa foi uma maneira de manifestar formas de resistência ao governo Bolsonaro? Não, eu não vejo de modo algum essa partição entre pautas identitárias e pautas econômicas, de modo nenhum. Quando eu dei o exemplo dos movimentos antirracistas, como o fato de que a gente tem movimentos específicos, isso vale tanto para as pautas, né, antirracista, feminista, quanto para pautas econômicas. Nas pautas econômicas, a gente também só consegue ter movimentos reivindicatórios, foi isso que eu quis dizer. Né? Então, a gente pode ter, por exemplo, um movimento contra a reforma trabalhista, né? Então, é um movimento de pauta econômica, mas ele é reivindicatório. O que eu quis dizer é que a gente hoje tem muitos movimentos ativos na política, mas eles são movimentos reivindicatórios em todas as pautas. Eu não faço de modo algum essa divisão entre pautas identitárias e pautas econômicas, não. Concordo plenamente com você. Não poderia falar justamente da questão da subjetividade do corpo e fazer essa divisão, né? A gente compartilha aí alguns autores que a gente gosta, Foucault e tal, que, né, não seria de modo algum coerente com isso. Então, não foi isso, não. O que eu quis dizer é que a gente não está conseguindo ir além dos movimentos reivindicatórios e fazer com que isso se transforme em organização política. Aí eu sou um pouquinho leninista, assim, porque só nessa questão de que a gente precisa de organização política, e a subjetividade ela se constrói na organização política. Então, qual é a nossa nova ruptura leninista, né? Que é não no modelo passado, né, do Partido Revolucionário de Massas, mas a gente precisa de organizações, porque a subjetividade política ela se constrói em pautas não só reivindicatórias, para a gente ir além das pautas reivindicatórias, a gente precisa de organizações. Vide maior organização política que a gente teve no Brasil na história, e inclusive que é exemplo para o mundo, que é o PT. Que é isso, né? Que é um movimento onde novos sujeitos políticos se organizaram. Eu gosto muito, acho que a melhor expressão disso é o título daquele livro maravilhoso que eu adoro, do Éder Sader, Quando Novos Personagens Entram em Cena, né? Que é exatamente isso, aquele momento ali de constituição do PT, quando novos personagens entram em cena. Essas novas personagens do Brasil hoje, para elas entrarem em cena, para além do reivindicatório, elas precisam de uma organização política. E eu acho que hoje, se naquele momento o PT foi esse partido, hoje não está conseguindo mais ser, e o PSOL também não é. Não estou falando isso para dizer que o PSOL é e o PT não é. O PSOL também não é. O PSOL ainda é um partido de correntes, é um partido muito sectário, é um partido muito de universidades, né, de DCE, né, as pessoas até brincam. Então, também não acho que o PSOL seja. A gente ainda precisa inventar que organização vai ser essa. E aí, para emendar com a sua pergunta da eleição, eu acho que só aí talvez a gente consiga ir além dessa representatividade no legislativo, no parlamento, porque esse modelo justamente reivindicatório, né, de organização que a gente tem fragmentada,
ele é muito propício para a eleição dessas novas figuras políticas que a gente precisa tanto, e que eu acho muito positivo que a gente tenha, mas são muito positivas para a representação no parlamento. Não é à toa que o PSOL é um partido de parlamentares, né? Que a gente não consegue chegar no executivo, justamente porque o PSOL trabalha muito bem com essas figuras políticas. Eu acho isso uma coisa muito boa, inclusive uma das coisas que me motivou a ir para o PSOL é justamente que lá tem gente como Marielle, né? Tinha, né? Que era uma das grandes lideranças dessas novas subjetividades políticas aí entrando em cena, mas a própria organização do partido não consegue se organizar de forma a ganhar o executivo, né? Então, é o que eu falo, o PSOL precisa ser um partido que ainda está devendo para a sociedade brasileira dizer que quer governar. Quando é que o PSOL vai dizer que quer governar? Ele não diz que quer governar, ele diz que ele quer representação parlamentar, só, sempre. Agora, com Boulos, começou a mudar um pouquinho, mas ainda esbarra em alguns limites, que são limites do PSOL. Então, eu acho que para fazer essa passagem para o executivo é essencial, mas é muito difícil sem organização política. E as que a gente tem hoje não estão, eu acho, à altura desse desafio ainda. Não estou dizendo que precise de novas, pode ser uma renovação delas próprias. Tanto é que eu estou lá no PSOL, tentando renovar o PSOL. Talvez o PT também consiga se renovar, mas só fazendo uma renovação muito profunda que a gente vai conseguir isso. Eu queria falar só de uma camada a mais nesse negócio, né, já que é para se repensar, que é a não equivalência que existe entre trabalho e salário. Então, toda vez que se fala em economia, não se fala em bioeconomia, que é uma das poucas vantagens, ou talvez a única vantagem que a gente tem norte e sul, a gente tem, quem tem biodiversidade, tem a possibilidade de usar a biodiversidade para organizar o conhecimento e produzir o novo, seja o novo produto para um mercado que já existe, seja o novo para uma coisa que está se abrindo, né? Eu até trabalho muito com essa ideia de economia reprodutiva, né? Que é justamente você, ao invés de submeter a reprodução à produção, é você fazer o contrário. Talvez seja essa a nossa saída, né? Durante tanto tempo a gente submeteu a reprodução à produção. As mulheres sempre se revoltaram muito contra isso, justamente porque a gente sabe muito bem que o que a gente faz em casa é trabalho, né? E a Silvia Federici, que eu gosto muito, que é uma das autoras principais dessa nova economia política da reprodução social, ela diz o seguinte: eles dizem amor, nós dizemos trabalho não remunerado. Porque tudo isso que dizem que a gente faz por amor, cuidar da casa, cuidar dos filhos, é para explorar nosso trabalho gratuitamente. Então, o trabalho da reprodução social, ele sempre foi explorado de uma forma muito perversa. Ele é explorado ao ser invisibilizado enquanto trabalho. Então, ninguém vê que é trabalho, pode explorar, pode ser gratuito. Hoje, esse mesmo paradigma se estendeu a uma classe muito maior de trabalhos. Por exemplo, o exemplo que eu dei das entregas. Você acha que o risco de vida do entregador, quando ele vai ali, isso não é trabalho. Isso faz parte. Mas não, é trabalho porque gera valor. Porque gera acumulação de capital. A definição do Marx é essa, né? É o sobretrabalho que define o trabalho, como diz o Etienne Balibar, que eu gosto dessa formulação dele. Ou seja, se agrega valor, é trabalho. Portanto, risco de vida de ir no supermercado durante uma pandemia é trabalho, devia estar sendo remunerado. As mulheres sabem melhor do que ninguém, né? O quanto de invisibilização existe em atividades que ninguém acha que é trabalho. Isso se expandiu hoje na relação entre capital e trabalho. E eu acho que isso se dá no campo da reprodução social. Por isso, talvez a saída esteja em privilegiar o campo da reprodução social em detrimento da produção. Submeter a produção à reprodução, e não vice-versa, como a gente sempre fez. Será que a gente não precisa de uma evolução maior no pensamento e esquecer a ideia de revolução súbita, quase um golpe de sorte, um golpe de Estado, antidemocrática, totalitária e tal, e pensar, de fato, como houve evolução sistêmica. A gente tem que pensar em sistema capitalista. E sistema capitalista não se faz com revolução, faz com evolução.
E aí as lutas são de atores coletivos diversos, surgem por questões até muito objetivas, revolta, pautas identitárias, movimentos sindicais, partidos, de um ponto tal que a gente tem que ter uma visão holística, ou holista, uma visão do todo, para ver que algumas discussões, inclusive brasileiras, são questiúnculas, face a esses grandes movimentos de diferentes formas de lutas que vão levando à erosão do capitalismo. É gradual, processual. O que eu acho que é o problema na ideia de revolução não é a ideia de revolução em si, seria muito bonito, acho que, né, seria um sonho, assim, mas é que na hora de concretizar mesmo, ela acaba sempre reivindicando um certo vanguardismo, e isso eu acho que é uma coisa insuportável na esquerda, é uma coisa que a gente tem que acabar de uma vez por todas com esse comportamento, né, com essa visão de que há uma parcela pequena da população, nós, os iluminados, que somos a vanguarda, e que os outros, o problema é que eles não são conscientizados. Né? Era um pouco isso que fazia nosso sindicato. Você imagina, nosso sindicato, antes da gente ganhar, agora a gente ganha sempre, eles não ganham nunca mais, a gente ganha todas as eleições, nosso grupo, né? Eu não estou mais, mas ninguém quer saber de outra coisa, todo mundo adorou essa mudança e a gente ganha todas as eleições de lavada. Porque o outro grupo era o quê? Era meia dúzia de gente sectária que achava que os professores universitários, pensa bem, precisavam ser conscientizados. Então, por exemplo, você não podia ter uma votação de greve em urna, como eu instituí. Não pode. O professor tem que ficar lá na Assembleia. Ele, para votar, tem que assistir a Assembleia toda. Por quê? Porque o professor precisa ser conscientizado. Ele não pode votar numa greve ou contra a greve sem ser conscientizado na Assembleia. Você imagina isso? O professor universitário, ele se informa como ele quiser. Ele, ela, se informa como ele quiser, vai votar de acordo com o que se informou. Se quiser ir na Assembleia, vai, é importante ter Assembleia, ter debate, mas ninguém pode obrigar alguém a aguentar 5 horas de Assembleia para se conscientizar antes de votar, gente. Sabe? E é impressionante, a nossa esquerda tem essa visão muito vanguardista de que vai conscientizar as pessoas já são conscientes, as pessoas votam conscientes. Elas preferem o Bolsonaro consciente, gente, desculpe, mas é consciente. Então, sabe, eu acho que esse vanguardismo é uma coisa que me deixa muito brava, assim, nos comportamentos da esquerda, porque é uma coisa, sabe, sempre de diminuir a inteligência, né, o poder de decisão das pessoas que não são iguais a gente. Então, isso, na verdade, é que me incomoda muito quando essa ideia de revolução como ruptura, e por isso que muitas vezes tem mesmo algo de autoritário envolvido nisso, é por causa do vanguardismo. Mas acho que isso na nossa prática cotidiana, assim, volta e meia aparece. Né? Agora, por exemplo, só para fechar e juntar com uma outra área de pesquisa minha, na verdade é de pesquisa, aqui estou falando só de política, né? Mas eu tenho pesquisado muito essa questão do negacionismo, chamados por alguns de desinformação. Aí é impressionante esse fenômeno que eu estou dizendo, né? As pessoas acham que se repassa fake news porque as pessoas são ignorantes, porque não têm educação. Não é. Esse fenômeno é um fenômeno amplo, é um fenômeno de pessoas com muita formação, muito bem educadas. Não é uma questão de ignorância. A primeira grande mensagem da pandemia foi lavar as mãos. E a primeira grande lição que nos foi dada pelas pessoas das comunidades, que vivem nas comunidades, na periferia, é que como é que eu vou lavar a mão se eu não tenho água? Será que a gente observou com clareza o que significa uma comunidade como a da Paraisópolis organizar a orientação, comprar ou alugar, não me lembro, a ambulância, fazer uma campanha informativa, tudo que eles fizeram é o quê, gente? É maravilhoso, é uma reação construtiva, positiva e política ao que estava acontecendo, ao desdém com que as comunidades e a camada dos pobres está sendo até agora, e pelo que nós estamos vendo vai piorar, né, até agora acontecendo. Um outro exemplo é que você já citou dos entregadores, né? Quando eles fazem o break, que eu achei super bonitinho, né?
alguém inventar uma palavra diferente, para eles não é greve, é breque, né? Porque eles andam de bicicleta e de moto, então o breque. Também ninguém podia inventar aquilo, mas esse agente foi assumindo um papel, assumindo um lugar, assumindo um tamanho que a gente tem que começar a tentar entender melhor e ler melhor e, enfim, se ocupar mais com isso, né? Eu estava pensando no Engels, né? Talvez a gente deu pouca atenção para ele também, porque ele estava olhando para a cidade, ele estava olhando para a higiene, ele estava olhando para as condições de vida, e que, aos poucos, o economicismo nosso, da esquerda, inclusive, fortíssimo economicismo, vai deixando de lado essa questão. Então, eu penso, né, que talvez falte nas concepções de trabalho, de organização, de elaboração dentro da esquerda, uma carga maior de interdisciplinaridade, porque é impressionante como são cargas pesadas que foram lugares, eu reconheço com louvor, aplaudo, lugares que os economistas conquistaram na sociedade, mas que eles também foram deixando à margem, não eles propositalmente, mas essa carga economicista, culpa do Marx, né? Vocês não acham que ele ficou botando a economia tanto, né, em evidência? Eu acho que a gente precisa colocar, para concluir, um pouco de revolucionarismo também seria a insistência, a persistência e o esforço de criar visões e horizontes mais interdisciplinares, não disciplina acadêmica, mas interdisciplinar em termos de intervenção na sociedade, porque põe médico, põe tudo que você quiser. Acho que esses exemplos que você deu, né, de pessoas em favelas, pessoas se organizando para resolver os problemas com as próprias mãos, a gente tem muitos exemplos assim, e a grande questão que a gente tem é justamente como criar espaços para que uma parte dessas pessoas, não precisa ser todas, as que quiserem, autonomamente, possam politicamente, sabe? Ontem mesmo a gente teve uma reunião da nossa rede brasileira da renda básica, né? A rede, ela não tinha nenhuma estrutura, nada, era um grupo de ativistas, voluntários, pessoas que defendem essa pauta. Nosso presidente de honra é o Suplicy, mas o Suplicy, ele precisa de gente para ajudar ele tem levado isso sozinho também, né? Já tem alguma idade. Então, a gente fez a rede e várias pessoas lá tentando agora dar uma infra para essa rede, justamente porque a pauta da renda básica agora se tornou objetiva, né, com o auxílio emergencial. As pessoas vão perder o auxílio emergencial no final de dezembro, isso vai ser uma catástrofe total, né? E tem muita gente, beneficiário, que estaria mobilizado por isso, que está nos grupos de Zap, nas redes. Como a gente consegue, foi essa a nossa discussão ontem na rede, né? Como rede brasileira da renda básica, como a gente conseguiria fazer com que essas pessoas, beneficiários, se organizem a partir da nossa rede? A gente queria ser um movimento social dos beneficiários do auxílio emergencial, né, que vão discutir, vão pressionar, vão reivindicar uma política permanente, com outro valor, com outro desenho, mas seria maravilhoso que a gente tivesse beneficiários se movimentando por isso. Eles vão se organizar onde? Talvez eles não queiram se organizar nos partidos, mas um movimento social disso seria bacana. A gente queria que a Rede Brasileira da Renda Básica fosse isso. Mas mas é difícil, a gente sabe que não é assim, né? Chega lá, vai aonde? Ainda mais agora com a pandemia, né? Então, estamos pensando maneiras. Mas eu acho que essa é a questão. Aí, além, as pessoas estão fazendo muita coisa, mas passar daí para a organização política, né? Você sabe melhor do que eu, que é um passo que não é simples, que não é automático. Né? Como que poderia ser essas formas de mobilização e organização e o processo de comunicação se preparando para essa eleição e para as mudanças necessárias? É muito difícil responder essa pergunta. É justamente isso que eu falei, né? A gente estava conversando ontem mesmo na rede da renda básica. Como a gente pode trazer beneficiários do auxílio para enxergarem na rede um movimento que vai defendê-los, que vai defender alguma política de continuidade, que vai defender alguma inclusão, né, a partir do que foi a experiência do auxílio.
como é que a gente faz isso pelas redes, né? Então, hoje em dia, tem esses instrumentos aí, grupos de Zap. Então, claro que a gente tem que usar isso, usar as novas tecnologias, usar as redes sociais, mas a esquerda tem muita dificuldade de fazer isso, porque nosso hábito é organizar no território, né? Tem que ter uma inserção no território, ou então, a partir de causas, né, mais específicas, que você pode gerar movimentos a partir dessas causas. Então, como se comunicar, como organizar? Eu acho que, por isso que eu falei, essa é a pergunta de $1 milhão. Eu acho que a gente, na esquerda, devia estar discutindo isso, devia estar discutindo tática, estratégica, né? E não, muitas vezes a gente está fazendo um debate que não leva muito em conta a questão tática, a questão estratégica, essa questão de método. Acho que a esquerda deixa muito isso de lado, né? Então, eu não sei responder a sua pergunta, mas eu acho que é a pergunta mais importante. Sobre a questão da narrativa e a questão do papel do Estado com relação à questão da economia digital, etc. O que a gente tem visto quase que a coisa dando uma volta de 360 graus, né? 2 exemplos concretos. Hoje, os bancos estão tomando a narrativa por conta da preocupação deles da entrada das big techs no mercado, na oferta de instrumentos financeiros. Só que esses instrumentos financeiros e as big techs não são vigiladas e normatizadas pelos respectivos bancos centrais. Então, os bancos estão pedindo mais Estado. Os bancos estão pedindo mais governo, mais intervenção na economia, porque eles estão competindo com alguém que não está sendo supervisionado e regulado. Então, isso é incrível, né? Então, eles estão tomando narrativa. Eles, para dar exemplo, isso está acontecendo com o pessoal que está concorrendo com o e-commerce, que em alguns países, no Brasil não é tão fácil, mas você tem vários países da América Latina em que a entrada de coisas de e-commerce é quase que livre, então tem uma competição muito grande com as grandes redes locais, etc. E eles estão pedindo. E a questão do emprego também, na verdade, toda essa questão da economia digital, automatização, etc., não é que não está criando emprego, é que está criando muito emprego, mas onde e para quem, né? Se você olhar alguns números muito simples, a Amazon recentemente criou, direto e indiretamente, mais de 1 milhão de postos de trabalho. Só que onde? Nos Estados Unidos, porque é de lá que eles gerem toda uma cadeia global. Então, assim, não é que não tem emprego, é onde que está esse emprego. Então só para concluir, a gente está vendo as coisas se misturarem e eu acho que a esquerda, de uma forma tradicional, a esquerda tradicional está perdendo a narrativa, porque quem está começando a assumir essa narrativa são, por exemplo, bancos e outros grandes grupos que estão sendo afetados por um ente que não é regulado, não é controlado, que não é supervisionado, enfim. Paro por aqui, obrigado. Eu acho que, é claro que nessa parte eu concordo que a questão não é que não tem emprego, é questão de onde os empregos, mas também de qual o poder de barganha desses empregos, né? Porque aí é que está um dos efeitos da automação, não é só que os empregos vão sumir, é que ele estimula a precarização, o subemprego, diminui o poder de barganha dos trabalhadores, então abaixa os salários, né? Perde direitos. Então não é tanto uma questão, eu acho, de entrar nesse debate de se os empregos vão que vão sumir em umas áreas, mas aí alguns economistas dizem, vai sumir em umas áreas, mas vai ser criado em outras. Acho que não é tanto esse debate, eu acho que o debate desse ponto de vista do sujeito político, né, que é o que eu acho que tem mais impacto político mesmo, é que o emprego ele não é mais o organizador, né, não é mais a partir do emprego que as estratégias de exploração, de dominação, de opressão, elas já não se colocam muito só a partir daí, né, da relação salarial, da relação entre patrão e empregado. Você tem essas relações de dominação acontecendo em muitos outros âmbitos da vida,
né, que aí entra a questão das pautas identitárias, que inclusive se relaciona também com formas de explorar o trabalho, nesse caso, como eu falei, das mulheres, invisibilizar o trabalho, etc. Então, você não consegue mais ter como, tanto na teoria marxista quanto no pós-guerra, um locus da exploração, da opressão, digamos assim, todo determinado em função do trabalho. Ele hoje já não se coloca tanto aí. Então, isso também gera uma dificuldade de organização política, né? Porque você vai, se não está tudo ali, você cria vários movimentos, é o que a gente vê hoje, essa fragmentação das pautas, das reivindicações, das lutas. O grande desafio da esquerda hoje é justamente como criar essas organizações que funcionem como uma convergência de lutas, né? Como uma plataforma de diferentes pautas que possam agir coletivamente, que não seja, né, cada um para um lado, do modo como a gente vê hoje, que, como eu disse, tem um potencial reivindicatório, né, para você conseguir ganhos específicos, mas quando chega na hora de realmente fundar novas organizações políticas com uma perspectiva de poder mesmo, né, de conquistar o poder, de ganhar uma eleição no executivo, fica enfraquecido. Então, eu acho que o digital ele também incide muito aí, porque ele tem uma participação nas próprias formas de organização também, né? A gente vê hoje a extrema-direita se organizando de forma digital e a esquerda correndo atrás do prejuízo, mas a gente ainda não conseguiu essa organização digital que a extrema-direita consegue. Por outro lado, eu acho que a extrema-direita ela consegue uma organização que é mais efetiva para ser contra do que para ser a favor, né? Que é aquilo que eu já coloquei aqui. Então, ela é anti, porque essa maneira de organização digital ela é muito boa para ser contra alguém, por isso que eles sempre elegem um inimigo, né? Ela funciona bem contra alguém, mas na hora da gente organizar um movimento para a construção de algo afirmativo, né, de políticas, já é mais complicado. Pelo menos é o que eu tenho experimentado assim, na prática, na rede da renda básica. Hoje a questão da representatividade, que é muito importante também, mas a representatividade ela tem que gerar novas formas de organização. Isso tem sido quase uma obsessão, assim, minha, sabe? Eu acho que a gente não vai conseguir sair desse buraco sem isso. Renovar as nossas organizações da esquerda, mas também criar novas, né, que podem ser partidos, mas podem ser frentes, podem ser movimentos. Eu acho que o debate, por exemplo, de constituição de frente é muito importante. Em alguns países a gente viu que foi por aí que eles conseguiram avançar, né? Portugal, Uruguai. Então, acho que essa questão, sabe, política, das formas de organização, como a gente vai sair desse impasse para ser... De ter se tornado de novo minoritário para ser de novo majoritário, é um desafio hoje, e inclusive é um desafio para 22, né? Eu acho que a gente só vai conseguir derrotar Bolsonaro assim.